Olá, gente! A nossa aula de hoje é sobre porcentagem. Então vejamos o que é porcentagem. Porcentagem é uma fração centesimal, ou seja, uma fração de um numerador dividido por 100, ou seja, P dividido por 100. Uma fração centesimal cujo denominador é 100, que pode ser representada, a porcentagem pode ser representada como? Representada por P%, com esse símbolozinho aqui ao lado. Então vejamos alguns exemplos de porcentagens. Nosso primeiro exemplo é o seguinte: nós temos 82%, que passando para o número fracionário primeiro, nós temos 82, é uma fração decentesimal, como nós vimos, cujo denominador é 100. E agora, fazendo 82 dividido por 100, temos 0,82. Basta andarmos duas casas para a esquerda. Beleza. Então, nosso segundo exemplo vai ser 12,4%. 12,4% é 12,4 dividido por 100. 12,4 dividido por 100 é a nossa representação em fração. Mas em número decimal nós temos que dividir por 100. Então a vírgula que está aqui nessa posição vai precisar andar duas casas decimais para a esquerda. Logo, teremos 1,24. Beleza. E o nosso último exemplo, para finalizar, exemplo 3, nós temos 152%. Já 152%, como é que nós fazemos? 152 dividido por 100, que é o conceito de porcentagem. Já 152 dividido por 100 é 1,52. Então, vamos fazer alguns exemplos, ou seja, nós vamos pegar algumas frações e transformá-las em porcentagem. Frações em notação de porcentagem. Então, o nosso primeiro exemplo é o seguinte: 1 sobre 5, é igual a quanto? Então, nós precisamos transformar em uma fração equivalente com o denominador igual a 100. Uma fração equivalente. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Então, multiplicando em x, nós temos 100 igual a 5p. Portanto, passando 5 dividido, nós ficamos com 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. Assim, 1,5 equivale a 20%. Já no nosso segundo exemplo, nosso exemplo 5, nós temos 5 dividido por 4. Então, nós vamos encontrar uma fração equivalente, P, com o numerador que nós vamos encontrar, dividido por 100. Novamente, multiplicando em cruz, 100 vezes 50, 500, é igual a 4P. Passando 4 dividindo, nós ficamos que P é igual a 500 dividido por 4. 500 dividido por 4, 125. Portanto, 5,4 é equivalente a 125%, ou seja, 125 sobre 100. Então, para nos familiarizarmos mais com a porcentagem, vamos fazer algumas operações simples, como, por exemplo, 6. Nosso sexto exemplo, nós temos a seguinte operação: 5% ao quadrado. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, nós transformamos 5% em fração, ou seja, 5 sobre 100, e elevamos ao quadrado. 5 sobre 100, simplificando, é 1 sobre 20, elevado ao quadrado. 1 sobre 20 elevado ao quadrado é 1 sobre 400. Transformando 1 sobre 400 em uma fração centesimal, nós fazemos aquele mesmo processo, multiplicando em cruz e resolvendo a equação do primeiro grau. Descobrimos que P vale 0,25.
Portanto, nós temos 0,25%. Ok, nós realizamos potenciação com porcentagem. Vamos realizar agora uma radiciação. Então, 49% tirando a raiz quadrada. Como é que fica? Então, nós transformamos novamente a porcentagem em fração e tiramos a raiz quadrada dessa fração. Pela propriedade de radiciação, nós temos que raiz quadrada de 49 sobre 100 é raiz quadrada de 49 sobre a raiz quadrada de 100. Assim, qual é a raiz quadrada de 49? 7. E a raiz quadrada de 100? 10. Transformando isso em uma fração centesimal, descobrimos que P vale 70, portanto, a raiz quadrada de 49 é 70%. Já o nosso último exemplo, o oitavo exemplo, é sobre produtos de porcentagem, ou seja, 10% vezes 25%. Como é que nós fazemos isso? Simples. Novamente transformamos a porcentagem em fração, 10% vezes 25 dividido por 100, também transformando em fração. Então, dividindo 10 dividido por 100, temos 10 aqui embaixo. 25 vezes 1, 25. 100 vezes 10, 1000. Transformando numa fração centesimal, que é o conceito de porcentagem, nós temos que o P vale 2,5. Logo, 10% vezes 25% é igual a 2,5%. Gostou? Então vamos para alguns exemplos, alguns problemas, na verdade, envolvendo porcentagem. Então, nosso primeiro problema de porcentagem vai ser o seguinte, vai ser descobrir P% de X. Sabemos que P% de X significa o quê? Significa P% vezes X. Então, quando nós quisermos saber P% de X, basta multiplicar P% vezes X, ou seja, P por 100 vezes X. Assim, quanto é 30% de R$200? 30% de R$200? Simples. Como nós vimos aqui em cima, temos 300. Para calcular 30% de R$200, nós fazemos o seguinte: 30 sobre 100, que é 30%, vezes 200. Simplificando o 30 com 100, corta aqui, fica 3 vezes 200, 600 sobre 10. Simplifica, dá R$60. Mas nós temos um outro modo equivalente. Basta nós multiplicarmos 200 vezes a porcentagem, dá 0, 0, mais um 0, 3 vezes 2, 6. E cortamos os últimos dois zeros, ou seja, os últimos dois algarismos. Cortando, nós temos R$60. Esse é um jeito mais prático. Então vamos para o nosso segundo exemplo, 10, e eu pergunto, 15% dos alunos, ou seja, 15% de 320 alunos, são quantos alunos? Então fazemos o seguinte processo: 15 sobre 100 vezes 320. Então nós simplificamos o 10 com o 0 aqui, né? 0 com 0 corta. Simplificando 15 sobre 10 dá 3 sobre 2 vezes 32. 32 dividido por 2, 16 vezes 3, 48 alunos. E no modo mais fácil, como é que fica? Basta multiplicar 320 vezes a porcentagem de 15. Isso dá 4.800. Eliminando os dois últimos zeros, ficamos com 48 alunos.
Mas prestem atenção que a nossa primeira opção, essa daqui, é preferível para exercícios um pouco mais complicados. Então fiquem atentos. Então vejamos outros tipos de problemas de porcentagem. O nosso próximo problema de porcentagem, nosso próximo tipo é o do seguinte: nós temos uma quantia x inicial, ou seja, uma quantia qualquer, e nós fazemos as seguintes afirmações. Afirmamos que essa quantia ou teve um aumento de 20%, por exemplo, ou podemos afirmar também que ela teve um decréscimo, não sei, um prejuízo, algo do tipo, decaimento, um decréscimo de, por exemplo, 12%. O que significa um aumento de 20%? Significa que eu vou pegar x mais 20% de x. 20% de x. 20% de x é igual a quanto? A 0,2 vezes x, ou seja, x mais 0,2 de x. E isso dá 1,2x. Beleza. E agora o decréscimo. Decréscimo significa diminuir, retirar, assim, x menos o decréscimo de 12%, ou seja, 12% de x, é igual a x menos 0,12x. X menos 0,12x, 0,88x. Assim, nós vamos resolver o nosso último exercício, que é o seguinte. Jacó tinha 650 ovelhas. Com o nascimento de novas crias, houve um aumento de 12% do número de animais. Eu quero saber qual é a quantidade final de ovelhas do seu rebanho, ou seja, ovelhas de Jacó. Então, nós temos o seguinte, que o número inicial de ovelhas é o seguinte, 650 ovelhas. Já o aumento, nosso aumento A, é o aumento sobre o número de ovelhas iniciais, ou seja, 12% do número de ovelhas iniciais, 650. Assim, 12 vezes 650, nós pegamos aqui no cantinho 650, vamos multiplicar por 12 por 100, lembrando aqui, não esquecendo, multiplicando por 12, isso dá 7.800, eliminando os dois últimos zeros, ficamos com 78 ovelhas. Já o número final de ovelhas, número final é o número inicial, 650 ovelhas, mais o acréscimo de novas ovelhas, 78 ovelhas, totalizando o número de 728 ovelhas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.